Quero falar com você hoje sobre falsas expectativas. Não tenha falsas expectativas. É verdade que nós podemos ter expectativas que são boas e essas é muito saudável que você tenha na sua vida, que você tenha esperança, expectativa, desejo no seu coração, aquelas expectativas, né, que fazem você até mesmo imaginar, sabe, quando você já está quase que vivendo, o negócio nem aconteceu e você já está vivendo, as emoções já estão saltando, porque aquilo que aparentemente não é real, dentro de você já é realidade, e isso é muito bom, né? Mais ou menos assim, quando você está se preparando para o casamento, eu tenho um casal muito lindo, que está na beiradinha do casamento deles essa semana, eles casam essa semana, o Diogo e a Cibele. Eu tenho outro casal próximo de mim, né? O Breno e a Casey, que também estão aí para se casar. E aí eles vão vivendo aquela expectativa do casamento e dentro deles já está tudo construído, já está tudo certo. O casamento nem aconteceu, mas dentro deles já aconteceu. Essas expectativas são muito boas e a gente precisa ter elas, mas existem algumas expectativas que nós precisamos tomar muito cuidado com elas, principalmente na nossa relação com Deus. Então é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Cuidado com as falsas expectativas. Mateus capítulo 13, verso 1 diz: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma grande multidão, e por isso ele entrou no barco e se assentou. Ao povo que estava reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear, e enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, e outra ainda caiu em boa terra, que deu a colheita de 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouça. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos se aproximaram-se dele e perguntaram: mestre, por que você fala ao povo por meio de parábolas, por meio de histórias? E ele respondeu: a vocês é dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e esse terá grande em quantidade, de quem não tem, até o que lhe tem será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, e não entendem, e neles se cumprem a palavra do profeta Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, não entenderão, e ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Porque o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com os seus ouvidos, fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, e se converteriam, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem, porque eu digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo ele a abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e o engano das riquezas sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita a 100, 60 e 30 por 1. Olha, existem muitas verdades que podem ser
destacadas nesse texto. Esse não é o propósito da mensagem de hoje, mas eu só gostaria de destacar para você o poder e a eficiência da palavra de Deus. Até mesmo em corações tão resistentes, até mesmo em corações que se posicionam de forma tão errada em relação à palavra, de alguma forma são afetados por ela. Talvez não são afetados a longa duração, mas são ali a princípio afetados, experimentam do poder da palavra, ainda que ela não permaneça no coração deles por muito tempo. Mas gente, eu queria falar mesmo com vocês nessa noite sobre a relação dessas pessoas com a palavra de Jesus. Eu gosto de dizer uma frase, talvez você já tenha me ouvido falar isso, mas eu falo o seguinte: o problema não é aquilo que nós afirmamos, mas é como nós preenchemos o conteúdo das nossas afirmações. Muitas vezes nós estamos fazendo afirmações que são certas, mas estão carregadas do conteúdo errado. Vou dar um exemplo para você entender o que eu estou falando. Lembra de Pedro, em Mateus capítulo 16, verso 16, alguns capítulos para frente aqui, o texto diz que Jesus pergunta para os discípulos, né? Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles respondem, uns dizem que tu és Elias, João Batista, Jeremias, um dos profetas. E aí ele pergunta para os discípulos, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E o texto diz que Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz para ele, dissestes bem, Simão Pedro, isso não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe, Pedro fez a confissão certa. O problema é que a confissão era certa, mas a expectativa era errada. Pedro disse, você é o Cristo, você é o ungido de Deus. Eu já disse para você, aliás, eu disse isso aqui no domingo, na parte da manhã, essa confissão, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, significa que Jesus era aquele que havia sido ungido por Deus para cumprir o propósito de Deus. E o propósito de Deus na vida de Jesus envolvia sofrimento, morte e ressurreição. Só havia uma forma pela qual Cristo poderia tomar o reino de volta, ou trazer o governo de Deus de volta para a terra, reconciliando os homens com ele. E essa passava pelo seu sofrimento, sua morte e ressurreição. Isso está lá nas palavras do profeta Isaías, isso está praticamente em todo o Antigo Testamento. Era necessário que ele fosse levantado, porque assim ele iria atrair a muitos. Ele disse isso no Evangelho de João, no capítulo 3, conversando com Nicodemos, assim como aquela serpente de bronze havia sido levantada no deserto, ou seja, havia um caminho para a restauração, e o caminho para a restauração envolvia o sofrimento e a morte de Cristo. Mas Pedro estava acostumado com a expectativa de um Messias vencedor, de um Messias político, montado em um cavalo, armado de espadas, o acompanhava um exército de anjos, e Pedro pensava, a qualquer momento, principalmente na última semana, né, quando Jesus sobe para Jerusalém, devido aos fatos históricos e muitas coisas, irmãos, não tenho tempo de explicar tudo aqui, mas devido a muitas coisas, Pedro tinha aquela expectativa, é agora, é nessa semana, ele vai subir para Jerusalém, ele vai entrar no templo, né? E Jesus de fato entra no templo, purifica o templo. Pedro olhava e falava assim, é agora, ele vai fazer isso, ele é o Messias. Mas Jesus vira para Pedro e diz, Pedro, eu sou o Messias, mas não do tipo que você está esperando, ou não dentro das categorias que você está esperando. Pedro diz, olha Senhor, na sua vida não pode haver sofrimento, não pode haver morte. Se o Senhor é Messias, o Senhor tem que vencer. E de fato Cristo venceu, mas não pelas armas que Pedro estava querendo que Jesus usasse. Pedro mostrou para Jesus como é que deveria ser conquistada a vitória. Tomou a espada, cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, aprontou, né? Pedro gostava de aprontar, irmãos. Mas Jesus falou para ele, Pedro, aquele que vive pela espada também morrerá. Mete a tua espada na bainha. Não é por essas armas que eu vou vencer. É por meio da minha entrega, é por meio da minha morte, é por meio do meu sofrimento. Então perceba, a afirmação está certa, mas o conteúdo está errado. E porque o conteúdo está errado, ainda que a afirmação esteja certa, expectativas falsas estão sendo geradas. E irmãos, é exatamente isso que está acontecendo aqui nesse texto. Expectativas falsas estão sendo geradas quanto à relação com Jesus. E é porque expectativas falsas estão sendo geradas na relação com Jesus Cristo, que as pessoas não estão recebendo a palavra para de fato terem um encontro com a graça e com a glória de Deus. Irmãos,
não era apenas Pedro que tinha uma expectativa falsa em relação a Jesus. As multidões, as pessoas tinham expectativas muito diversas, muito confusas, muito deturpadas a respeito da pessoa de Cristo. E era com essas expectativas que elas iam a Jesus. E muitas vezes Jesus frustrava a expectativa das pessoas, não porque ele não era quem dizia quem era, e não porque não tinha poder para fazer o que podia fazer, mas porque as pessoas estavam se relacionando com ele com expectativas falsas, ruins, contrárias, distorcidas, e Jesus não podia lidar com essas expectativas, ele não podia satisfazê-las, e é por isso que muitas pessoas acabaram se voltando contra ele. Sabe por que essas pessoas tinham expectativas confusas, erradas? Porque no lugar de Jesus, entre as pessoas e Jesus, havia um ídolo. É por isso que Jesus fala que essas pessoas tinham olhos, mas não conseguiam ver, tinham ouvidos, mas não conseguiam ouvir. Irmãos, essa expressão, olhos mas não veem, ouvidos mas não ouvem, ela aparece lá em Isaías capítulo 6, e quando Isaías usa essa expressão, quando Deus usa essa expressão para falar com o profeta Isaías, Deus está falando que o problema da nação é um problema de idolatria, a relação com Deus está comprometida, porque a nação de Israel está colocando algo entre ela e Deus, e esse algo entre ela e Deus é um ídolo. É uma expectativa falsa, é uma imagem distorcida de Deus. As pessoas tinham uma imagem errada de Jesus, uma expectativa falsa, Assim como esse púlpito está entre mim e você, essa mesa, está entre mim e você aqui essa noite. Assim também as pessoas colocavam ali uma expectativa falsa, um ídolo, uma imagem distorcida, e elas olhavam para Jesus e queriam que Jesus se encaixasse naquela expectativa, mas era impossível. Jesus já tinha uma imagem, ele não ia se encaixar na expectativa de ninguém. Eu costumo falar isso aqui, gente, é mais ou menos o que acontece quando as pessoas começam a se relacionar, Quando a gente começa a desenvolver um relacionamento amoroso com uma pessoa, Aquele período de conhecer, namoro. Primeiro, irmãos, a gente ama a nossa imagem no outro. Por isso que é tão fácil se apaixonar por uma outra pessoa, porque primeiro a gente ama o que a gente gosta da gente mesmo no outro, A gente fica buscando por aqueles pontos, de contato, aquelas coisas em comum, então a gente ama a nossa imagem do outro. Mas o amor de verdade só vai surgir quando o outro começa a aparecer, quando eu não vejo mais a mim mesmo no outro, mas quando o outro começa a se mostrar por si mesmo, quando ele começa a apresentar as suas questões, suas vontades, seus desejos, as suas coisas boas e ruins, aí é que o amor vai começar. E é por isso que muitos relacionamentos não duram, porque nós estamos tão acostumados a amarmos a nós mesmos, que quando o outro se mostra, eu digo, eu estou muito mais afim de me amar do que de amar você. É difícil, a gente amar o outro, A gente gosta de se amar. É por isso que para o amor de verdade nascer, irmãos, é necessário que alguém morra. A gente tem que morrer para que o outro possa nascer. Por isso que Jesus disse, olha, o amor pelo outro passa pelo morrer de si mesmo. Quando a gente morre, então a gente adquire a capacidade de amar. Não foi assim que Jesus nos amou? Ele nos amou se entregando, Ele nos amou morrendo. Alguém tinha que morrer para que o amor de verdade acontecesse. Jesus morreu para que o amor de verdade acontecesse. Irmão, se a gente morre, o amor de verdade acontece. As pessoas não estavam muito afim de amar Jesus, elas estavam afim de vesti-lo com uma capa, Jesus se encaixa na minha expectativa, Jesus se encaixa no meu molde, mas Jesus não se encaixava, ele já tinha uma imagem, não podia ser o que as pessoas queriam, ele já era, ele era o eu sou, ele é Deus, isso é demais, ele já era, irmãos, não dava para se encaixar, não dava para tentar suprir as expectativas de alguém, ele já era. E é por isso que as pessoas não conseguiam entendê-lo, porque elas tentavam colocar Jesus dentro de um ídolo, e Jesus não se encaixava no ídolo, e aí o ídolo entre as pessoas e Jesus impedia as pessoas de ouvirem e entenderem o que Jesus estava falando. É isso que ele diz aqui, ele prega por parábolas, ele fala por parábolas, por quê? Porque as pessoas não estão dispostas a ouvir a verdade, elas querem encaixá-lo em um molde, querem encaixá-lo numa expectativa, mas ele não vai se encaixar. E é por isso que muitas vezes a semente fica na beira do caminho, por isso que não dá para entender, por isso que a semente fica ali parada,
E o maligno vem e rouba, por quê? Porque essas pessoas não estão dispostas a ouvir o Evangelho. Elas querem que o Evangelho diga a elas o que elas querem ouvir, e não o que o Evangelho tem para dizer por si mesmo. As pessoas querem assim: eu quero um Evangelho que me agrade, eu quero um Evangelho que se adeque à minha expectativa. Mas irmão, não tem, esse Evangelho não existe. Não existe. Se você só gosta de algumas páginas da Bíblia, você não gosta do Evangelho, você gosta de você mesmo. Se você não quer ler a Bíblia por inteiro e não quer lidar com alguns assuntos que são desconfortáveis para mim e para você, então você não gosta da palavra de Deus, você gosta de você mesmo. Mas o que nós precisamos é amar a palavra, porque é o amor à palavra que pode nos ajudar a amarmos a nós mesmos, amarmos as pessoas, amarmos a Deus de uma forma correta, de uma forma certa, de uma forma sincera. As pessoas não queriam, elas queriam: Jesus, fala o que a gente quer. Jesus, fala o que a gente gosta, né? Elas não tinham gostado dos profetas, né, irmãos? Esse pessoal aqui já não tinha gostado dos profetas, tinham matado e perseguido os profetas, porque os profetas falavam o que elas não queriam, mas o que Deus queria, e elas não conseguiam ouvir, elas estavam sempre tentando de alguma forma colocar o profeta numa categoria que ele não se encaixava, e isso dava muito problema. Por isso que os profetas eram mortos. As pessoas não tinham chegado ainda ao extremo de matar Jesus. Então o que elas faziam? Elas matavam as palavras dele, deixavam elas ali, na beira do caminho. Vou ficar ouvindo o que esse homem tem para falar, não. Nossa, ninguém entende esse negócio. Mas é impossível de entender a verdade quando se tenta lê-la pela ótica da mentira. É impossível entender a verdade quando os olhos estão vestidos de falsidade. É impossível entender a verdade quando dentro de si se leva um ídolo. Não dá. Tem que sair. E, irmãos, o inimigo gosta bastante disso aqui, viu? Porque eu não sei se você percebeu, o texto diz que o diabo vem e rouba a semente. Olha que interessante, aquilo que parece tão sem valor para as pessoas, com expectativas falsas, é tão precioso. O diabo sabe o poder da palavra e ele rouba. As pessoas não gostam, mas o inimigo sabe o poder dessa palavra. E ele sabe tanto o poder da palavra, que quando aqueles que por causa das suas falsas expectativas a desprezam, ele vem e rouba. A palavra é preciosa, ele tira a palavra do coração dessas pessoas. Sabe, mas não são apenas esses que não entendem, né, que querem se manter longe de Jesus. Não, tem um outro pessoal aqui, esse pessoal, eles pensam que Jesus, não sei, essas pessoas acham que Jesus é um facilitador da boa vida, né? Que Jesus é um facilitador das coisas, Jesus é um facilitador. E as pessoas vêm naquela pegada assim: vou entregar minha vida para o Evangelho e vai ficar tudo bem, isso aí vai ser maravilhoso, né? Jesus vai fazer minha vida mais feliz. E aí o que acontece? O que acontece é que o Evangelho começa a provocar tribulações. O Evangelho começa a provocar algum tipo de angústia, algum tipo de sofrimento, algum tipo de desconforto. Aí esse cara diz assim: não, mas não é isso que eu quero. Eu estava afim de um Jesus que tornasse a minha vida mais fácil, mais gostosa, né? mais de boa. E agora minha vida está mais complicada. Irmãos, eu gosto de uma frase que o pastor André Fernandes fala. Ele fala assim: não é que o Evangelho tornou a sua vida complicada, é que o Evangelho trouxe à luz a complicação que você vivia e nunca enxergou. Mas essas pessoas têm uma falsa expectativa. E aí, porque elas têm uma falsa expectativa, quando elas se deparam com a realidade do Evangelho, não serve para elas. Não serve, não é confortável, causa desconforto. O Evangelho vem, no começo é empolgação, é alegria, mas aí de repente o Evangelho começa a exigir dela, né? Começa a colocá-la numa linha reta, começa a dizer para ela sobre santidade, sobre pureza, sobre caráter, sobre ser honesto, e ela começa a pensar: cara, mas eu vou perder isso, eu vou perder aquilo, se eu fizer isso, eu vou ter que viver desse jeito, eu vou ter que abandonar aquilo, e aí é muito desconfortável, é muito incômodo, e ele prefere então deixar que o Evangelho morra, ao invés da velha vida morrer para uma nova vida nascer. Irmãos, falsas expectativas. Jesus estava dizendo: olha, vocês não podem ter essa expectativa de virem a mim e pensarem que eu vou tornar a vida de vocês mais confortável. Sabe, eu vou tornar a vida de vocês melhor, mas não necessariamente o que você julga por melhor é o melhor que eu tenho para você.
Sabe, você é muito pequeno de mente, você é muito confuso, suas emoções estão conturbadas, estão esquisitas. O que eu tenho de melhor para você talvez não se encaixe no seu padrão, mas não significa que isso não seja o melhor. Talvez o que precisa mudar são os seus valores sobre o que é melhor e o que é pior. Jesus falou para as pessoas, olha, não dá, nessa expectativa não dá para a gente conversar. Não dá para você vir a mim e pensar que o evangelho vai tornar a sua vida mais confortável. Pode ser que no primeiro momento ali, algo muito bom aconteça, mas depois vai exigir de você compromisso. E se você não quiser andar comigo no lugar do compromisso, infelizmente, a mensagem vai produzir algum tipo de emoção em você, mas não vai ter duração na sua vida. Falsas expectativas. Falsas expectativas. E por último, Jesus fala de um terceiro grupo, que também era um grupo assim, né? Esse pessoal pensa assim, não, Jesus vai dar para a gente as riquezas. Sabe, irmãos, não é que Jesus não tenha prosperidade, não, Ele tem. Jesus tem prosperidade. Mas, irmãos, se nós estamos transformando Jesus no meio de termos o recurso, Jesus não é o fim da nossa vida, Ele é só um meio. O recurso se tornou mais importante do que Ele. Essas pessoas estavam vindo a Jesus e instrumentalizando, transformando Jesus num meio. Irmão, Jesus é um caminho, mas não é o caminho para o dinheiro, é o caminho para o Pai. Ninguém pode vir ao Pai se não for por Ele. A coisa mais rica que Jesus apresentou não foi um saquinho cheio de ouro. A coisa mais rica que Jesus apresentou era o Pai a quem Ele pertencia. Ele disse, se você quer alguma coisa além de mim, só tem uma coisa que eu posso te oferecer, o meu Pai e o seu reino. Meu Pai e o seu reino. Mas aquelas pessoas queriam transformar Jesus num banco. Vamos ficar ricos através de Jesus. Oh, Jesus maravilhoso. E aí, irmãos, Jesus também frustrou a expectativa dessas pessoas. Porque o amor às riquezas e os prazeres desse mundo sufocaram a semente. E a semente morreu no coração dessas pessoas. São falsas expectativas, irmãos. O que Jesus está apresentando aqui para nós são expectativas erradas. Pessoas que se aproximam com expectativas erradas, porque tem um ídolo na sua vida, né? Tem um ídolo no seu coração, e elas querem encaixar Jesus nesse ídolo, para que Jesus faça por elas o que elas desejam. E Jesus diz, não dá para se relacionar comigo assim. É por isso, queridos, que o coração que não tem nada produz frutos. Por quê? Porque todas as expectativas que haviam nos outros corações, a respeito de Jesus, que eram colocadas sobre Jesus, haviam morrido. Essas pessoas não tinham essas expectativas. Aquilo que não morreu nos outros corações, morreu no quarto coração. Era um coração vazio, era um coração desprovido, sem expectativa, que chegou ali vazio, sem nada, dizendo, Senhor, eu não tenho nada, não tenho expectativa, eu só tenho o Senhor, é do Senhor que eu preciso. E aí Jesus diz, pois bem, esse coração, a semente prospera 30, 60 e a 100 por um, porque só existe uma possibilidade da semente prosperar, é quando aquilo que estava vivo nos outros corações morre, aduba o solo, a semente cai, e é então que ela floresce a 30, 60 e a 100 por um. Nós precisamos chegar, irmãos, de mãos vazias. Você já ouviu essa frase talvez não sei quantas mil vezes? Não dá para Deus encher um vaso que já está cheio. Se você está cheio de alguma coisa, ou você fica cheio desse alguma coisa e Jesus não te enche dele, ou você se esvazia desse alguma coisa para Jesus encher você dele. Consegue me entender assim? Tá claro aí? Tá legal assim? Morreu, irmãos. Aquilo que não morreu nos outros solos, morreu nesse último. Morreu nesse último. E foi isso que aconteceu com os discípulos. Não foi isso que Pedro falou para Jesus? Para onde iremos? Para quem iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Percebe, meu irmão? Os discípulos chegaram no ponto que eles falaram assim, cara, nós não temos mais nada. Nós só temos o Senhor. E aí quando eles disseram, nós só temos o Senhor, Jesus disse, mas é isso mesmo. Vocês só precisam de mim, porque se vocês estiverem a mim, vocês vão ter todas as coisas. Mas se vocês tentarem ter alguma outra coisa através de mim, se vocês fizerem desse alguma coisa o fim da vida de vocês, vocês colocarem esse algo entre mim e vocês não vão ter nada. Porque sem mim, vocês não podem fazer
nada. Como é que nós precisamos chegar, irmãos? Nós precisamos chegar de mãos vazias. Né? Como diria o Salomão do reggae, nós precisamos chegar por baixo. Né? Vocês já ouviram essa música? Né? Chegar por baixo. A gente tem que chegar de mansinho. Né? Nós não podemos chegar assim, eu faço, não. A gente chega humilde. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, ao seu tempo, vos exalte. Falsas expectativas. Sabe, qual é a sua expectativa na sua relação com Jesus? Será que você está como o povo de Israel, tentando encaixar Jesus num molde, tentando encaixar Jesus num modelo, para que Jesus seja aquilo que você quer e não o que Ele é de fato? Eu gosto muito de um livro, né, eu até li ele há alguns anos atrás, chama-se As Crônicas de Nárnia. O autor é C.S. Lewis, né, eu até assisti os filmes também. E é muito interessante, se você já assistiu esses filmes, se você já leu o livro, você sabe que o C.S. Lewis, nesse livro, ilustra Jesus como um leão. De fato, o texto bíblico diz que ele é o leão da tribo de Judá. Né? Então, Jesus é ilustrado como um leão. E por que você acha que o C.S. Lewis escolheu ilustrar Jesus nas Crônicas de Nárnia como um leão? É porque, irmãos, o leão é um animal indomável. Não dá para você colocar um leão numa coleira e falar para ele, vamos leãozinho, vamos passear. Não dá. O leão é um animal indomável, queridos. Ele pode ser domesticado, pode, mas ele continua sendo um leão, você não pode brincar com ele. Você não pode pensar assim, ai que leãozinho bonitinho, não. O leão é um animal indomável, irmãos. O C.S. Lewis ilustra Jesus em Crônicas de Nárnia como um leão, porque Jesus é um animal indomável. Ele é um Deus indomável. Não dá para colocar Jesus numa caixinha e dizer assim, faz assim, não faz assim. Irmãos, nós servimos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Deus Todo-Poderoso. Você consegue entender isso? Deus, com o poder da palavra dele, criou o universo. Irmãos, imagina, esse Deus está solto por aí. Imagina, esse Deus está solto por aí, né? Naquele filme, do último filme dos Avengers, né? O Tony Stark, quando descobre que tem um ser muito poderoso solto por aí no universo, ele fica desesperado. Ele quer construir isso, quer construir aquilo, quer construir uma arma, quer construir aquilo. Ele fala, não, precisamos dar um jeito. Tem um ser muito poderoso solto por aí no universo que a gente precisa vencer ele. Irmãos, servimos a um Deus extremamente poderoso, todo forte, todo o poder está nas suas mãos, e esse Deus está solto por aí, regendo o universo com o poder da sua palavra. Você acha que dá para tentar domesticá-lo? Você acha que dá para tentá-lo colocar nas suas expectativas? Deus pode fazer muito mais e abundantemente além daquilo que podemos pedir, pensar ou imaginar. Sabe o que você pode fazer na sua relação de expectativa com Deus? Coloca isso nos pés dele essa noite. Deixa Deus usar essas falsas expectativas que não poderiam estar aí, mas às vezes estão, porque o nosso coração é muito enganoso. Adubar o solo do seu coração, para que Deus possa plantar a boa semente da palavra dele e fazer a sua vida caminhar na direção do sonho, do propósito e do coração dele para você. Você consegue me entender nessa noite? Sabe, existem expectativas que são boas, né? Expectativas que são saudáveis. Eu acho que algumas delas estão ilustradas para nós na oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, tua vontade seja feita, o pão que concerne ao reino, a administração dos conflitos pela perspectiva do perdão, o desejo de viver totalmente para a glória de Deus e não ser cativado por nenhuma expectativa de vida que não coopere com isso. Tudo isso é muito bom. Mas irmãos, se aquilo que nós temos no coração não se alinha a isso, ou tenta de alguma forma distorcer a nossa ótica de Jesus, então nós precisamos deixar que essas coisas se vão. A gente precisa ser como os discípulos. Para quem? Para quem nós vamos? Para quem? Não tem. Só tu tens as palavras de vida eterna. Sabe, foi por isso que Israel rejeitou Jesus, falsa expectativa. Foi por isso que eles crucificaram o Messias, falsa expectativa. Porque eles queriam que Jesus estivesse ali no formato deles.
Mas ele veio como servo, humilde, montado num jumentinho. Mas por trás daquela figura simples e singela, estava o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ali naquela manjedoura, né, como diria Martim Lutero, ali naquela manjedoura frágil, aquele bebê, com o balbuciar da sua boca, sustentava todo o universo. Será que você consegue entender isso? Será que você pode deixar Jesus colocar as expectativas dele sobre você, o coração dele sobre você? Será que você pode, nesse dia, nessa noite, dizer: Jesus, toma minha vida? Sabe, eu estou tentando assim, colocar tantas coisas sobre o Senhor, para que o Senhor, né, carregue, faça. Mas Jesus, olha, na verdade eu vou mudar, eu estou lançando sobre o Senhor esse fardo, esse jugo, porque eu quero ter o jugo do Senhor sobre mim. Eu estou cansado, estou sobrecarregado, então nessa noite eu estou indo para o Senhor, estou jogando sobre o Senhor, estou jogando, eu quero o seu fardo que é leve, eu quero o seu jugo que é suave, eu quero aprender do Senhor, a como ser manso e humilde de coração, e eu sei que eu vou encontrar descanso para o meu coração. Eu quero orar com você nessa hora. Sabe, essa palavra mexe comigo e eu espero que ela esteja mexendo com você. Essa palavra mexe com o meu coração e eu espero que ela também esteja balançando você aí. Talvez a gente está precisando de mudar de óculos, gente. Tirar esses óculos, né, azul, rosa, laranjado, preto, verde, e colocar um óculos transparente. Para deixar que a imagem de Jesus seja límpida, venha sem nenhum tipo de filtro. A gente usa, hoje nas redes sociais a gente usa tanto filtro, né? O pessoal bota muito filtro. E a intenção do filtro é uma, é simples. Os filtros são colocados para que a imagem se torne melhor, para que ela se torne mais bonita, para que os defeitos da foto não apareçam. Jesus não precisa de filtro, irmãos, ele é perfeito. Não precisa botar filtro em Jesus, não. Ele é perfeito. Se você deixar que ele apareça translúcido como ele é, você vai ter uma experiência com ele, um encontro com ele, e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais vai ser a mesma. Será que você pode fechar os seus olhos? Senhor Deus, nessa noite nós nos aproximamos do Senhor e queremos nos aproximar, Deus, de mãos vazias. Queremos nos aproximar, Senhor, com simplicidade, com dependência. Não queremos impor sobre o Senhor. Queremos sim fazê-lo conhecido do que precisamos. Queremos sim, ó Deus, apresentar a Ti as nossas necessidades. Mas Deus, quantas vezes nós estamos tentando transformar o Senhor num objeto. Estamos tentando transformar o Senhor num gênio da lâmpada mágica. Estamos tentando transformar o Senhor num feiticeiro poderoso. Tantas expectativas erradas, tantas imagens distorcidas. Como essas pessoas, Deus, queriam um relacionamento com Jesus para serem privadas totalmente do sofrimento, quando Jesus diz: não, pelo contrário, quando você se aliançar a mim, sofrimentos irão alcançá-lo pela sua fidelidade a mim. Não tem como. Outros talvez que estão pensando: não, eu quero uma aliança com Jesus, porque essa aliança vai me dar riquezas, vai tornar minha vida mais prazerosa. E Jesus está dizendo: não, pelo contrário, todos os outros prazeres vão acabar, porque eu vou ser o único prazer que você vai ter de verdade. Eu vou me tornar o seu prazer maior, e em mim você vai encontrar verdadeira alegria, verdadeiro prazer. Oh Deus, e quantos também, Senhor, não estão tentando, né?
fazer a mensagem do Senhor soar aos ouvidos deles do jeito que eles gostam, do jeito que eles querem. Não, Senhor, nós não queremos ser como esses. Até pedimos ao Senhor misericórdia por esses. Pedimos misericórdia, porque estão cegos. O Senhor mesmo diz: estão cegos, não veem, não enxergam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem, o coração está endurecido, são idólatras, têm ídolos no coração, que às vezes não é uma estátua, não é uma imagem, mas são coisas, pertences, projetos, que também se transformam em imagens. E nós idolatramos tanto isso, que nós nos recusamos a largar, a abandonar isso, quando nós estamos diante do Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia de nós, porque às vezes a gente pode pensar que está vendo, mas também está cego. Ah, Deus, mas eu te peço nessa noite, alcança os corações quebrantados, os corações contritos. Alcança, Senhor, aqueles que são dependentes, aqueles que se lançam, alcança aqueles que se entregam, alcança aqueles que vêm e lançam os fardos aos teus pés e dizem: Jesus, eu quero só o seu fardo, eu quero só o Senhor. Alcança, Senhor, e dê a eles a sua bênção, dê a eles o que o Senhor tem de melhor, que é o Senhor mesmo. Dê a eles a maior riqueza desse mundo, que é o Senhor, Pai. Dê a eles mais do Senhor, para a glória do teu poderoso nome nós oramos, em nome de Jesus. Eu quero que você que está aí me acompanhando, que você, por favor, coloque as suas duas mãos sobre o seu coração e ore comigo nessa noite dizendo: Senhor Jesus, nessa noite eu abro mão de tudo para ter o que realmente importa, o Senhor. Diga: eu te confesso, Jesus, como o meu Senhor, o meu Salvador. Ore também dizendo: e eu, Jesus, que um dia andei nos teus caminhos, mas eu me desviei. Nessa noite, arrependido, eu volto, na certeza de que o Senhor me recebe. Sabe, na sua tela, você vai ver aí um espaço para você escrever seu nome, para você escrever: olha, Vinícius, eu estou entregando a minha vida para Jesus, ou Vinícius, eu estou voltando para Jesus. Então eu quero te pedir que nesses minutos que faltam para nós encerrarmos esse culto, você faça isso. Nós temos aí moderadores que estão aí, podem ajudar você nessa hora. Se você precisar de algum tipo de ajuda, fala: gente, como é que eu faço? Me ensina, me ajuda. Os moderadores estão aí, podem te ajudar, mas é muito simples. Tudo que eu preciso é que você escreva: eu estou entregando a minha vida a Cristo. Ou que você escreva: eu estou voltando para Cristo. Porque a gente não quer que esse momento fique apenas aqui. A gente não quer, nós queremos mergulhar mais fundo na sua vida. Nós queremos tocar mais fundo na sua história. Então deixa pra gente o seu nome. Deixa pra gente aí escreve aí pra gente: eu estou entregando para Jesus, eu estou entregando minha vida para Cristo, eu estou voltando para Cristo. Eu quero orar mais uma vez com você, orar pelos pedidos de oração, né, antes da gente terminar. Então enquanto você escreve, nós vamos cantar esse refrão mais uma vez: e quanto mais eu te buscar. E daqui a pouquinho eu volto para orar pelos pedidos e para nós encerrarmos essa transmissão em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Quanto mais, e quanto mais eu te buscar, mais eu terei do teu Espírito em mim. E quanto mais eu te buscar, transformado eu serei. Tua glória vai me seguir. Quanto mais, e quanto mais eu te buscar, transformado eu serei. Mais da tua vida em mim. Quanto mais, e quanto mais eu te buscar, tua glória eu hei de ver. Faz a tua vontade em mim. Quanto mais, e quanto mais eu te buscar, mais eu terei
do teu Espírito em mim. Quanto mais eu te buscar, transformado eu serei. Tua glória vai me seguir. Quanto mais eu te buscar, transformado eu serei. Mais da tua vida em mim. E quanto mais eu te buscar, tua glória eu hei de ver. Faz a tua vontade em mim. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Continua tocando as nossas vidas, os nossos corações. Pai, alcança cada um que está acompanhando essa transmissão, esse culto, seja nesse tempo presente ou que está assistindo no futuro. Alcança, toca, ministra. Traga a tua vida, tua realidade sobre cada um de nós. Tua cura, esperança, paz. Alcança-nos, Pai, com a tua vontade nessa noite, para a glória do teu nome. Obrigado, Senhor, por cada um que nos assiste em tantas partes do Brasil, da América e espalhados pelo mundo. Alcança-os, Pai, nós te pedimos, nesse tempo, nessa noite, e também aqueles que nos assistirão no futuro. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e o consolo que vem do Espírito, seja com o povo de Deus, aqui e espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, um grande abraço. Voltamos amanhã para mais um Night of Hope. Deus te abençoe, até lá.